Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão participando do Congresso Palco Rosa. Acredito que será inesquecível. Eu sou Gervásio Araújo, sou psiquiatra e psicoterapeuta há mais de 40 anos e vamos lidar com um tema, a saúde mental das crianças, correlacionando com a prevenção primária dos transtornos intergeracionais. Falar destes temas é uma grande oportunidade para refletirmos acerca da importância de criarmos as crianças com muito mais cuidado. E acreditamos que teremos seres humanos muito mais saudáveis. Quais são os problemas que estão relacionados com essa situação? Os transtornos psicológicos e emocionais, como as neuroses, as psicoses, o alcoolismo, o uso das drogas, as depressões de um modo geral, o estado agressivo que muitas pessoas desenvolvem, alcoolismo, drogas, determinadas doenças psicossomáticas. Para vocês terem uma ideia, o Código Internacional de Doenças é um livro mais ou menos dessa grossura, e 90% das doenças registradas aí são de base psicossomática. E o que é que mais precisamos entender? Há uma grande possibilidade de muitos cânceres, principalmente os que estão correlacionados com os processos emocionais, poder serem prevenidos e evitados a partir da criação, do tipo de criação que uma criança tem desde a mais tenra idade. Quais são as causas que possibilitam todo esse processo que nós vamos discorrer nesse encontro? Existem causas gerais e causas específicas. As causas gerais estão relacionadas com todas as histórias que eu ouvi em todos os clientes que passaram pela minha vida. Foram mais de 40 anos atendendo, ainda continuo atendendo, e em todas as histórias que eu ouvi dos meus clientes, tinham relatos, tinham referências a maltratos na infância, abandono, dificuldades nos relacionamentos dos pais e da família de um modo geral, padrões repetidos, atitudes incoerentes e inadequadas. Para você ter uma ideia, no meu livro Viver Vale a Pena, nós temos uma passagem onde fica muito claro: o pai é a criança que foi. O que significa isso? A grande maioria dos pais criam os seus filhos como foram criados. E isso é sério, porque através desse contexto há uma passagem de problemas que nós vamos identificar como as dificuldades intergeracionais. Outros problemas sérios são as negligências às necessidades básicas de uma criança, como cuidados, amor, leite materno, alimentação dada com amor. Tudo isso faz parte desse contexto. Gente, as necessidades básicas de uma criança são baratíssimas, não tem custo nenhum, como o leite materno, o banho, o cuidado, o carinho, o afeto, tudo isso são importantes. E um outro fator que tem prejudicado muitas pessoas são os processos criativos sobre um contexto denominado ou conhecido como superproteção. As crianças que são superprotegidas, elas têm uma dificuldade muito grande no seu processo evolutivo, no seu processo de autonomia. E nós encontramos muitas pessoas que dificultam, que desenvolvem processos mentais relativamente graves por conta de uma criação superprotetora. Durante mais ou menos 15 anos da minha atividade profissional, eu ficava angustiado com uma situação muito repetida, muito questionada, muito falada. Os clientes psiquiátricos
vão e voltam. E eu ouvia, nos meus primeiros anos de psiquiatria, que quando uma pessoa adoecia psiquiatricamente, dificilmente ficava legal, ficava bem. Isso realmente me preocupava. E no final de mais de 15 anos, como psiquiatra clínico, psiquiatra organicista, de clínicas, de hospitais, de sanatórios, de consultórios e de manicômio judiciário, inclusive, que foi para mim a minha grande escola, onde eu pude aprender como que uma pessoa que nasce saudável, que nasce com tudo para ser feliz, no desenrolar da vida, grava problemas tão sérios que adoecem pela vida fora de vários níveis e de vários graus. E os sinais de transtornos intergeracionais eram marcantes na história desses clientes. Coisas que eles viram, assistiram, experienciaram na relação com as figuras parentais, de repente eram repetidas na sua vida e muitos deles passando adiante para os seus próprios filhos. Existem causas específicas. As principais causas específicas estão relacionadas com a negligência dos direitos da criança. A Convenção Internacional dos Direitos da Criança, em 1969, coordenada pela ONU, bate o martelo. Criança tem direitos. E quando esses direitos são negligenciados, não tem como não ocorrer danos psicológicos e emocionais. Primeiro grande direito de uma criança é ter pai e mãe. E que esses pais vivam saudáveis e que ofertem para essa criança um ambiente de paz, um ambiente cooperativo, um ambiente saudável. E nós sabemos que muitas crianças, infelizmente, têm seus direitos decapitados. Os outros direitos de uma criança são o preenchimento das suas necessidades básicas e emocionais, necessidades físicas, biológicas, psicológicas, emocionais, como fisicamente brincar, correr, expressar, sorrir, um ambiente feliz e agradável. Tudo isso ajuda a criança a ficar feliz e crescer saudável. O sono normal, a criança necessita de sono, necessita dormir tranquila, então ela necessita de um ambiente com luminosidade baixa, com temperatura adequada, com ventilação adequada, para que ela possa dormir um sono legal. E infelizmente nós sabemos que muitas crianças acordam durante a noite sobressaltados com alguém brigando do lado. Nesse momento, essa criança sofre e fica com medo de dormir. Então, precisamos atentarmos para todas as necessidades de uma criança. E aí, precisamos levar isso adiante através desses encontros. Vamos passando de um para os outros e acreditamos que algo possa mudar. Mas, daqui a pouco, nós vamos adentrarmos nas soluções. Voltando ainda, as atividades físicas precisam ser protegidas e permitidas para uma criança brincar, pular, fazer tudo o que ela precisa ser feita. A proteção é fundamental para que a criança se sinta apoiada e protegida nos seus mais diversos momentos. E um outro fator altamente significativo para que uma criança se desenvolva com saúde é vínculo. A criança necessita que adultos façam vínculos com essa criança. O vínculo é determinante para a saúde psicológica, emocional, o crescimento ponderal, tudo isso é facultado e facilitado pela qualidade do vínculo que os adultos fazem com essas crianças. Não é a criança que faz vínculo com os adultos, são os adultos que fazem vínculo com as crianças. E quando essas crianças se sentem vinculadas, elas absorvem todo o amor, todo o carinho, toda a energia para o seu crescimento e sua vitalidade. Eu quero fazer referência a um filósofo, o Sanglai. Ele pôde observar durante toda a sua caminhada, e referendou, escreveu, relacionando
a vida que uma criança tem na relação com os pais. Então, se os pais são amistosos, alegres, felizes, se realizam e trocam afetividades, e quando tem problema, a situação resolve de uma forma agradável, essa criança se estimula para o relacionamento. Então, o relacionamento dos pais é o modelo que ela tem para, na sua vida futura, poder se relacionar bem, inclusive desde criança, com os seus amiguinhos, seus coleguinhas. Um outro estudioso, o Menahem, em 1992, estava preocupado com a causa, a raiz da grande maioria das doenças psicossomáticas. Ele saiu nos consultórios, nos hospitais, nas clínicas, nos consultórios e pôde fazer um cruzamento de informações. O que é que ele afirmou depois da pesquisa dele? Que a grande maioria daquelas pessoas que estavam buscando tratamento, na infância sofreram pressões psicológicas por conta da desarmonia e da briga que participava entre as figuras parentais. A conclusão dele é que as pressões psicológicas que uma criança sofre no seu desenvolvimento vai ser reproduzida como a grande maioria dos processos psicossomáticos. Lembre que no início eu falava da possibilidade da prevenção, inclusive do câncer, relacionado com os processos emocionais. Agora fica mais ou menos uma aproximação de que a criança que experiencia processos sérios na relação dos pais, pressões psicológicas e emocionais, podem gravar nesse momento uma ideia de que a vida não é legal, de que se morresse não sofreria aquelas coisas. Dentro da minha bagagem teórica, eu encontrei muitos relatos de que algumas pessoas gravam na fase mais tenra da sua vida vontade de morrer. Isso fica no inconsciente e aí nós vamos desenvolver muitas e muitas doenças. Todos nós sabemos que existem estudiosos que confirmam que a doença tem um significado. Qual será? Pensemos sobre isso. E aí nós temos que pensar em soluções. Quais são as soluções que nós precisamos estudar e desenvolver e atuar? Existem dois níveis de solução. Uma solução é geral para todo ser humano, para todo ser responsável, para todo indivíduo que está vivendo uma vida e que precisa cuidar bem de si e até contribuir com o cuidado com as outras pessoas. Então, despertar a consciência dos pais, dos educadores, dos professores e de todas as pessoas que cuidam, que criam crianças pequenas, para que possamos termos uma certeza que teremos adultos muito mais saudáveis no futuro. Essas pessoas precisam saber, precisam aprender, precisa ser ensinado aos pais e aos criadores que existem na criação das crianças fatores que adoecem, transtornos que adoecem, comportamentos inadequados e incoerentes que geram problemas para as crianças e evitar e interromper. Então eles precisam aprenderem também que existe uma quantidade enorme de estímulos novos e atualizados, estudados e comprovados cientificamente para ser incluído no currículo dos educadores em prol da melhoria do processo de criação. Durante muito tempo, eu ficava angustiado com a ida e a volta dos meus clientes. E agora, nesse momento, precisamos entender que estar na criação, estar na educação, o grande fator preventivo dos problemas intergeracionais à medida que nós vamos identificando quais são os problemas que adoecem. O que é de mim que eu não posso passar para os meus filhos? Um grande exemplo desse é
os dramas conjugais. Então, se um casamento, se uma relação não está funcionando, está tendo alguma dificuldade, que os pais parem, estudem, busquem ajuda, mas parem o processo destrutivo entre eles dois, porque reflete nas crianças. Então, é fundamental que os pais entendam que as crianças a menos de 14, 15, 16 anos sofrem com os transtornos que ocorrem nos momentos de conflito conjugal, principalmente se são levados ao processo litigioso. A criança não suporta esse transtorno emocionalmente. E um outro fator que eu preciso chamar a atenção de todos nós agora, quando o casal está em dificuldades, está em litígio, parem e pensem e evite sobre qualquer pretexto a alienação parental. A alienação parental é um processo tão destrutivo na cabeça de uma criança que ninguém fica ileso. O que é alienação parental? Quando um dos pais começa a jogar o filho ou a filha contra o outro, falando dos defeitos, criticando, viu seu pai como é, sua mãe o que é que faz, e a criança fica perdida dentro daquele inferno e não tem como não sofrer as consequências. Por conta do meu doutoramento em Ciências da Educação, buscando a prevenção primária dos transtornos intergeracionais, eu já estou desenvolvendo um programa chamado Parentalidade Mais. E nesse mais, um dos fatores é mais cuidado com os filhos, mais cuidado com o que vocês falam, com o que mostram os filhos, porque a criança aprende com o que vê, com o que ouve e com o que sente. E para esse projeto ser mais eficiente no lidar com a alienação parental, tem um advogado no grupo para darmos uma atenção especial ao problema da alienação parental, porque é um dos fatores que apareceram em quase todos os clientes mais graves que passaram pela minha vida, desde adolescentes até adultos. E principalmente adolescentes que todos correm para as drogas como um alívio do seu sofrimento. Então, cuidar da criação das crianças, com cuidado e atenção e responsabilidade, é poder termos um futuro com adultos mais saudáveis. Qual é o outro nível de solução que precisamos ter? Tratar, à medida que você reconhece que está com dificuldades pessoal e relacional no seu sistema conjugal, vamos tratar, tanto individualmente quanto coletivo, para que as crianças sejam beneficiadas com os resultados que um tratamento pode vir dar. Então, despertar a consciência para o que você está fazendo ou precisa deixar de fazer. Um outro nível de solução está no poder público. O poder público tem uma responsabilidade imperiosa, principalmente depois da Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Precisa lidar com a educação. Eu tive uma mestra chamada Jacques Schiff. Ela foi uma aluna direta de Eric Berne. Ela um dia publicou, divulgou e trabalhou comigo nos meus grupos. Gervásio, grande parte dos problemas psiquiátricos e psicológicos estão intimamente relacionados com a educação. Então, a educação precisa ser revista nesse tocante à saúde psiquiátrica das crianças, à saúde emocional das crianças. E, como contributo do meu doutorado, eu estou desenvolvendo exatamente todo um contexto para ser incluído no currículo dos educadores, para passar aos pais na criação das crianças. E aí, com certeza, as coisas mudarão. E o que é que eu quero trazer para você como conclusão? As crianças precisam serem imaginadas, precisam ser desejadas. Imagine que é um casal de jovens
cada um do seu lado ainda, possivelmente, ou já juntos, imaginando procriar, imaginando gerar uma criança. Então, que pensem, que desejem, que imaginem o melhor para essa criança. Depois, essa criança precisa ser muito bem cuidada, ser acolhida com amor e carinho. E que essa gravidez seja uma gravidez protegida, uma gravidez com cuidados específicos. Uma gravidez onde essa criança sinta energias positivas frequentemente enquanto lá está. E quando vier o nascimento, que seja muito bem acolhida por duas pessoas, Deus e o mundo, com muita alegria, muita entrega, muito cuidado com essa criança que acaba de nascer, com uma grande semente do amanhã, uma linda semente, que certamente será uma pessoa muito mais feliz. Cuidados emocionalmente, crianças cuidadas emocionalmente e protegida fisicamente com as vacinas, com a alimentação adequada, com a alimentação dada com amor, com a amamentação e tudo que essa criança necessita, certamente ela será uma criança que cresce, que chega na adolescência sem grandes problemas. A criança precisa de permissões para ser feliz. Como é permissão para ser feliz? Ela precisa ver, ouvir, participar de pessoas, de família que são felizes, para que ela tenha aquilo como permissão para ela também. E aí, podemos ter certeza absoluta. Essas crianças crescerão saudáveis e felizes. Serão futuros pais que Deus agradece. Serão pessoas com poder de realização incomensurável. E certamente teremos um mundo melhor. Eu quero que você pense sobre isso, reflita sobre isso. E você pode buscar referências tanto no Facebook, quanto no YouTube, quanto no WhatsApp, quanto no Telegram. Beijo para vocês.